força do agro é o Brasil que dá certo. Informação e conhecimento você encontra aqui nos programas da Oeste. Vamos falar sobre o mercado de trabalho na agropecuária. Vinícius Carvalho, diretor da AgroNorte. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Augusto Silva, diretor do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Prazer em recebê-lo. Satisfação estar aqui, Joyce. E também com a gente, José Eustáquio, que é pesquisador do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seja muito bem-vindo, Eustáquio. É um prazer, viu, Joyce? Espero aí poder contribuir com questões econômicas. Muito bem, olha só, o agronegócio responde por quase 30% do PIB brasileiro e tem gerado cada vez mais empregos. No terceiro trimestre do ano passado, o setor empregou quase 29 milhões de pessoas, o que representa 27% do total de ocupações no Brasil, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Entre as profissões mais demandadas estão operador de drone, cientista de dados e gerente de fazenda. Eustáquio, de acordo com o Guia Salarial da Robert Half, 2024 demanda por profissionais altamente qualificados para o agro. Dependendo da função, os ganhos podem variar de 5 a 25 mil reais. Ou seja, o agro se torna uma excelente oportunidade para quem está em busca de crescimento profissional, né? É isso mesmo, viu, Joyce? Praticamente, o setor agropecuário representa 1/3 do produto interno bruto do país. Como você mencionou, 27% da mão de obra, ou seja, dos empregos que são gerados na nossa economia, e praticamente 50% das nossas exportações. Ou seja, é um setor que move a economia brasileira e tem uma capacidade muito grande de agregar valor. Ou seja, podemos sim fazer a empregabilidade de pessoas mais qualificadas. Agora, Augusto, a perspectiva de ganhos salariais está elevada à medida que cresce a necessidade por profissionais cada vez mais qualificados, né? Profissionais que sejam familiarizados com as novas tecnologias usadas no campo. Com certeza, Joyce. E é muito engraçado uma dualidade que existe. Quando você conversa com os profissionais do mercado, muitos deles dizem que não têm oportunidades. E quando você conversa com os empregadores, né, quem está liderando as empresas, dizem que não encontram pessoas qualificadas. E aí, pela minha experiência, eu fico com a segunda opção. Isso é uma coisa que acontece no mercado de trabalho de uma forma geral, né? Lá atrás falava-se muito em falta de mão de obra qualificada. Hoje a gente vê isso claramente no agro. Vinícius, o aumento de vagas tem sido impulsionado pelo aumento nos setores principalmente de agroserviços e insumos. Vocês estão em Tocantins, a empresa tem cerca de 700 funcionários em vários níveis. E vocês trabalham inclusive com sementes, com insumos. Onde há mais dificuldade para contratar? No operacional, no cargo mais elevado, no gerente, no executivo? Na verdade, Joyce, o problema ele é praticamente generalizado. A gente tem uma deficiência muito forte das categorias técnicas, né? Os eletricistas, mecânicos, eletrotécnicos, principalmente por causa do ganho de automação nas plantas industriais. A gente tem tido muita dificuldade na retenção dessa nova geração que vem chegando, que é a turma de 18 a 25 anos, que o agro tem tido, eu creio que ele tem tido um pouco mais de dificuldade a se adaptar com as demandas dessas pessoas que vêm com expectativas novas que não são apenas salariais. Então, assim, eu tenho problemas de captação de recurso humano, desde diretoria até auxiliar administrativo 1. Então, é um problema bem generalizado. Veja só, o agro emprega 27% do total, né, da mão de obra ocupada e ainda sobram vagas. Eustáquio, na agropecuária os empregos caíram, segundo o CPEA, né, um cenário atrelado a retrações observadas na horticultura, cafeicultura, grupo de cereais, bovinocultura. É um pouco isso, viu, Joyce? Eu acho que a conjuntura macroeconômica que nós estamos vivendo traz um pouco dessa situação. Ou seja, de um lado, mesmo que na economia como um todo a gente tenha uma redução da taxa de desemprego, de outro a gente observa que vem aumentando muito o gasto da política brasileira com seguro-desemprego. E isso, com certeza, está influenciando também o mercado de trabalho na agricultura. O que eu observei conversando com alguns agricultores, seja em São Paulo, seja no Mato Grosso ou mesmo em Minas Gerais, é que isso está associado a um problema relacionado
com as políticas públicas que o governo faz. Para se ter uma ideia, né, de cada 10 pessoas hoje na economia brasileira, sete delas estão em condições de vulnerabilidade. Ou seja, 30%, por exemplo, recebem benefícios sociais. E os benefícios, eu estou falando aí de programa Bolsa Família, ou mesmo, né, o benefício de prestação continuada, eles distorcem os preços no mercado de trabalho. E as pessoas começam a pensar o seguinte: ou eu vou entrar para o mercado de trabalho formal, ou eu prefiro ficar na informalidade, né, e não querer a carteira assinada. Então, existe esse problema que está sendo generalizado no campo. Para quem trabalhar, você tem o benefício do governo aí, recebe sem trabalhar. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para nós. Nós já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Augusto, na agroindústria, a população ocupada manteve-se estável, apesar do que nós estamos falando aqui nas dificuldades, falta mão de obra qualificada, mas esse é um setor ainda que se manteve estável, né? Sim, é claro que está no DNA do Brasil o agronegócio, né? Nós somos privilegiados quanto a isso. Então é muito difícil que o nosso agronegócio não prospere. Agora, nos últimos 2 anos, a gente vê um cenário um pouco mais complexo mesmo, de fato, né? Então você pega soja e milho, que abaixou o preço, né? A taxa de juros elevada. Então, o fomento ao agronegócio está mais complicado. Os produtores, as indústrias estão com freio de mão puxado, vamos dizer assim. Mas ainda assim, pela nossa vantagem competitiva, pela nossa exuberância tropical, a gente está conseguindo avançar. Mas, de fato, algumas coisas precisam ser repensadas para facilitar, né, para o setor da agroindústria avançar e voltar a crescer, né?
Agora, Vinícius, você falou há pouco, né, sobre a escassez de mão de obra na agricultura, a migração dos jovens rurais para as cidades. Essa juventude não quer mais ficar no campo. Isso a gente falando do campo de uma forma geral, falando da agroindústria, quando a gente fala de agro, o agro é gigante, falta até auxiliar de escritório, como você falou há pouco, né? E vocês estão inaugurando, inclusive, investindo em novas empresas. E aí, como é que fica sem mão de obra, essa dificuldade para contratar mão de obra? Na verdade, hoje o grande gargalo para o crescimento é pessoas para tocar essas novas frentes. Quando a empresa hoje, para ter esse nível de retenção e conseguir satisfazer a demanda desses novos empreendimentos, a gente começa a assumir o papel de treinamento, de educar, criando universidades corporativas, trazendo novos planos para conseguir gerar a retenção. Porque essa mão de obra da geração anterior, ela vai ficando escassa, que é a mão de obra que tem maior interesse em ficar, tem um nível de compromisso maior com a empresa que assumir. E o custo de se internalizar um funcionário novo é alto, então a gente vai colocar um colaborador, são de 3 a 6 meses de treinamento para ele começar a performar de acordo. Então, se esse turnover passa a ser tão alto assim, você passa a perder desempenho na ponta e passa a ter um custo de treinamento muito alto. Então, hoje, quando você pensa em abrir um novo negócio, o principal gargalo são as pessoas que vão tocar aquele negócio adiante, por melhor que seja a oportunidade. Veja só, né, Augusto, muita gente aí acaba criticando, dizendo que o agro não emprega. Pelo contrário, né? É um desafio para o setor alta qualificação profissional, tanto superior quanto técnica. Com certeza, Joyce. Recentemente eu fui aos Estados Unidos conhecer lá o trabalho dos agricultores de Illinois, que é um estado que produz muito referência, né? E, sinceramente, né, a percepção que eu tenho, pelo que eu conheço, é que o agronegócio brasileiro, a nossa agricultura, ela é a mais avançada do mundo, né? Nós temos aqui muito problema com praga, com doença, né? É um cenário complexo, tropical, com clima, os governos aí nem se falam. Então, nós precisamos ser muito eficientes historicamente. E a nossa agricultura, ela é com altíssimo nível tecnológico. E isso percebe-se na questão dos salários também, que tem grandes oportunidades. Então eu vejo como talvez a vanguarda da sociedade brasileira, os profissionais de maior qualificação, maior nível técnico, muitos deles estão no agronegócio. Isso é um pouco diferente quando a gente compara com outros setores da economia e bastante peculiar, na minha opinião, olhando o agronegócio brasileiro. A Revista Oeste não recebe verba pública, conseguimos, por isso, fazer um jornalismo independente, mas é só uma olhadinha porque a sua assinatura é importante para nós. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo. Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a Revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate.
Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto. E sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender da monetização das redes sociais, garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Hoje a Força do Agro falando sobre o mercado de trabalho. Vinícius, o setor trabalha muito com dados técnicos, né? Muitas vezes até complexos. Isso é uma oportunidade para o jovem que está aí procurando uma carreira para seguir, não sabe onde investir. O agronegócio é uma super oportunidade, né? E o interessante, Joyce, é que hoje em dia, há 2, 3 anos atrás, você procurar um analista de dados, um desenvolvedor de sistemas, era um desafio tremendo, principalmente para a gente que está nas fronteiras do país. A gente que está aqui no norte do Tocantins, isso era algo quase impensável. Hoje são vagas muito mais simples de preencher do que vagas que eram muito comuns há 10 anos atrás, como mecânico, eletricista. Então, isso é um dado interessante. Essa é uma mão de obra hoje mais abundante do que mão de obras que eram tratadas como clichê há pouco tempo atrás. E olha só, o mercado de trabalho no agronegócio é uma boa oportunidade, inclusive para quem pensa em ficar um tempo nos Estados Unidos. Nós vamos até Houston, nos Estados Unidos, conversar com o Dr. Daniel Toledo, que é especialista em Direito Internacional. Doutor, prazer em recebê-lo em A Força do Agro. Muito obrigado pelo convite, Joyce. Seja aqui ou nos Estados Unidos, o cenário é o mesmo, a colheita não espera. A agricultura americana, doutor, enfrenta aí uma crise trabalhista há décadas, né? Exatamente. Nós temos visto uma migração dos trabalhadores do campo americanos que acabam tendo aí o sonho americano de ir para a cidade, tentar uma vida um pouco melhor e tentar fazer faculdade, tentar uma carreira um pouco diferente. Isso já é uma tendência que nós temos percebido nos últimos 25 anos e o número de cidadãos americanos no campo tem diminuído consideravelmente. E, obviamente, para tentar atender esse tipo de demanda e não ter qualquer tipo de impacto dentro das colheitas americanas, dentro do setor agroamericano, foi criado aí a possibilidade de trazer trabalhadores sazonais para períodos sazonais durante essas épocas de colheita, trazer esses trabalhadores de outros países. Hoje, China e Índia dominam absurdamente esse número de aplicações desse tipo de processo, mas os brasileiros não ficam muito atrás não e têm cada vez mais se colocado dentro desse mercado. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o emprego no campo caiu 75% nas últimas décadas. Logo, uma oportunidade para os migrantes, inclusive. Eles representam a maioria dos trabalhadores no campo. Doutor, nesse caso, o visto pode ser o H2, que seria aí para serviços temporários? Exato. Nós temos aí o H2, nós temos toda a relação de H, né, que vai até o H4, mas que é para dependentes de H. Mas nós, nesse caso específico, nós falamos do H2B, que é muito comum aqui, quando ele vem aqui para a área agro, onde ele vai fazer esse trabalho sazonal. Lembrando que, para a aplicação desse processo, o trabalho tem que ser sazonal, mesmo que a colheita seja durante o ano inteiro. A reposição do funcionário americano, a reposição do trabalhador americano, ela deve ser sazonal. E a pessoa que está contratando, seja a fazenda, seja a cooperativa ou o que for, precisa demonstrar que aquele trabalhador vem de caráter especificamente sazonal, tá? E aí ele faz essa solicitação, cada empresa pode ter uma quantidade ali de trabalhadores que ela precisa repor, e ela vai fazer essa petição junto ao consulado do país de origem daquela pessoa, lembrando que esse é um visto de não imigrante, consequentemente
a aplicação é sempre consular, ele vai precisar passar por uma entrevista consular, e aí ele vem para os Estados Unidos com essa autorização de trabalho para poder suprir aquela necessidade momentânea. A documentação para a emissão desse visto, doutor, é diferenciada? Totalmente diferenciada, porque aí nós temos um sponsorship, nós temos aí um apadrinhamento, vamos dizer assim, da empresa ou da fazenda ou da cooperativa que está fazendo essa oferta de trabalho. Essa empresa ou essa fazenda ou essa cooperativa vão fazer toda a documentação para demonstrar a necessidade da contratação daquele profissional, e aí eles vão fazer toda a solicitação do processo de visto. Do aplicante em si, ou seja, do beneficiário em si, que na verdade é o trabalhador, ele vai precisar exclusivamente do passaporte dele. Uma consultoria pode facilitar todo esse processo? Fazemos sim, na verdade o mais adequado é fazer através de uma advocacia, de um escritório de advocacia, que possa aí fazer esse tipo de petição. Lembrando que, como se trata de uma petição extremamente complexa, onde você precisa fazer defesa, não é simplesmente aplicar baseado numa oferta de trabalho, né? E nós estamos falando de um outro visto. Quando nós falamos de H, nós precisamos demonstrar alguns dos requisitos. Esses requisitos se baseiam basicamente na questão da necessidade, da não possibilidade de contratação de trabalhadores locais, documentados, americanos no caso, e da sazonalidade daquele tipo de situação. Um exemplo muito claro disso daí é a indústria da pesca, quando nós temos aqui na região ali de New Orleans. É muito comum fazer esse tipo de contratação de visto H para a indústria da pesca. Porque ali a pesca é o ano inteiro, com exceção aí, obviamente, das épocas de furacões. Mas ali a pesca é o ano inteiro. Mas não dá para contratar de caráter por H, né, pelo visto H, não dá para contratar em caráter definitivo. Você precisa caracterizar sempre a sazonalidade. Mesmo que a pesca seja de caráter definitivo, o funcionário será sempre sazonal. Doutor, como você vê a questão política atual? Seria um bom momento para quem deseja trabalhar nos Estados Unidos, no setor agrícola principalmente? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque se nós voltarmos lá para 2017, 18 mais ou menos, o Donald Trump tinha tentado aí reaquecer a economia americana dentro da questão do desemprego, que já vinha demonstrando aí uma alta. Ele colocou um banimento que foi temporário dentro dos vistos H, M, J e L1. Eu acredito que dentro do visto J até ele acertou bastante, porque o visto J ele acaba tirando aí a possibilidade de contratação do jovem aprendiz, aquele que sai da faculdade, aquele que vai tentar a sua primeira vaga de trabalho no mercado. Ele acaba tirando um pouco desses jovens. Eu acho que ele acertou bastante nisso, mas na questão do L e na questão do H, eu acho que ele cometeu um grande erro. Tanto que choveram mandados de segurança e principalmente das Big Techs pedindo aí que fosse restituído o visto H, porque não tinha funcionário no mercado para ocupar aquelas vagas, né? Então realmente foi concedido, isso daí acabou voltando e esse banimento foi retirado porque não tinha o menor sentido que realmente acontecesse da forma que estava sendo, da forma que ele tinha sido planejado. Não só não aqueceu o desemprego, né, não desaqueceu o desemprego, não criou mais vagas de emprego, como também acabou tendo um grande impacto no mercado, porque o americano não quer fazer aquele tipo de trabalho, essa é a realidade. Ele busca outras possibilidades, outras oportunidades, e aquela área acaba ficando de escanteio para ele. E é uma oportunidade, obviamente, para as pessoas acabarem vindo para cá. Quais os estados que mais atraem imigrantes para o setor agrícola, doutor Daniel? Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos definir aí o que é H2 e o que é setor agrícola. Tá? Se nós formos pensar em qual é o estado que mais traz trabalhadores para o visto H, sem dúvida nenhuma é o Texas. Mas o Texas não traz especificamente para o departamento agro, para a área agro. Ele traz muito para construção, para paisagismo de condomínios que acabam sendo construídos e eles precisam de trabalhadores sazonais para fazer colocar grama, colocar os coqueiros, fazer a parte de decoração e tudo mais. Tirando isso, vamos para a área agro. Nós temos aí, em primeiro lugar, Flórida, depois Califórnia é um grande contratador de H2, Carolina do Norte, mas lembrando que a Carolina do Norte é um lugar que neva, então, consequentemente, nós temos aí sim a questão da sazonalidade. Esses funcionários precisam estar muito atentos na época em que tem a colheita, porque logo na sequência já vem
a neve. Nós temos a Louisiana, onde eu falei para você aí, que é a questão aí da pesca, né? Nós temos o agro e nós temos a pesca também. Nós temos a região de Nova York, mas a região de Nova York ela é muito específica, porque também é uma área muito fria. E quando nós falamos ali, temos ali não só a questão da preparação da terra logo no final do degelo e imediatamente o plantio e depois na sequência a colheita. Então são duas temporadas totalmente distintas aí, que geralmente acabam gerando duas possibilidades de contratações aí distintas. Nós temos o Arizona, que acaba sendo também muito interessante, e outros estados, mas esses são os principais. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Muitíssimo obrigado, um prazer conversar com vocês sempre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, de volta ao Brasil, já estamos falando de mercado de trabalho, ainda que direcionado ao agronegócio, vamos aproveitar e falar de emprego, desemprego de uma forma geral. Eustáquio, você falava antes sobre o seguro-desemprego. Como explicar os dados de taxa de desocupação e de gasto mensal por ano de seguro-desemprego? Acho que você meio que falou um pouquinho aqui no início da nossa conversa. Verdade, viu, Joyce? É o seguinte, é um aparente paradoxo que nós estamos verificando, porque o país encontra na sua menor taxa de desocupação, segundo os dados do Banco Central e do IBGE, mas, por outro lado, quando a gente vai nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, a gente observa que há um número crescente de requerentes por benefícios de seguro-desemprego. E o valor corrigido, né, desses gastos da política pública são crescentes ao longo do tempo. Ou seja, nos últimos 3 anos, a taxa de desocupação diminuiu e o aumento com gasto de seguro-desemprego aumentou. A gente tem 3 explicações para esse fato. O primeiro é o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é taxa de desocupação. Na verdade, é um quociente de desempregado sobre a força de trabalho do país, né? O que é o desempregado? É aquele que está procurando emprego. Mas existe o conceito que seriam os desalentados, que são o desempregado que desistiu de procurar emprego por outras questões, às vezes por falta de esperança. O que acontece é que o número de desalentados vem crescendo, embora a gente até tenha uma redução do número de desemprego. O resultado final é que a gente tem uma baixa taxa de desocupação, mas os gastos com a política é muito elevado. Como os nossos colegas mencionaram aí um pouco atrás, a rotatividade no mercado de trabalho também explica isso, né? Outra questão é a questão do salário mínimo.
nós tivemos um aumento do salário mínimo real nos últimos 2 anos, o que também pressiona os gastos desembolsados com essa política. Ou seja, né, Augusto, a pessoa desiste de procurar emprego, tem a rotatividade, você trabalha um pouco, fica recebendo o seguro-desemprego, trabalha mais um pouco, volta e acaba também deixando de procurar emprego, sai da lista dos desocupados, porque também a gente tem a questão do benefício, né? Muito mais fácil você ficar em casa recebendo o benefício do governo do que trabalhar. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento do país de uma forma geral. Nós estamos falando do agro, só que o agro representa boa parte aí, é o que move a economia do país. Exatamente, essa mentalidade é muito prejudicial. Então hoje eu vejo principalmente os jovens profissionais, na primeira dificuldade ele já desiste, né? Então talvez ele não tenha a motivação necessária para estar ali buscando, batalhando e vencer os desafios da carreira profissional e da vida que vão acontecer de fato. Então é necessário que ele tenha essa motivação, que ele tenha essa mentalidade, que ele tenha essa capacitação. Senão acaba acontecendo exatamente isso. Tem até um conceito que nós usamos, que é os jovens nem, que nem estuda e nem trabalha. E tá tudo bem. Parece que não tem aquela ambição de fazer algo bom para a vida dele, claro, mas também para a sociedade. Então o trabalho, sim, de educação para esses profissionais é extremamente importante e muitas vezes as instituições antigas já não conseguem mais fazer isso. Então é preciso fazer isso de forma moderna, na minha opinião, para levantar novamente essa geração de jovens importante para o desenvolvimento do nosso país. E a geração nem formada por milhões. Vinícius, aí uma saída que vocês encontram é isso, né? É contratar, vocês mesmos capacitarem, treinarem, só que é um tempo que você leva para treinar esse profissional e é uma solução, já que você não encontra essa pessoa preparada. Exatamente. O que a gente tem, principalmente nas universidades, principalmente depois da universalização dessas universidades EAD, é um currículo cada vez mais simples, antigo, com técnicas que já não se usam mais, que não se adequam à realidade que a empresa necessita. Então, a gente recebe esse jovem, a gente tem a missão de fazer um retrofit nele, pós-faculdade. Além do trabalho que as empresas já exercem de cumprir as funções técnicas em campo, agora a gente também tem a obrigação de cumprir a função das universidades. Então, cada vez um desafio maior, e como o Augusto falou, e a gente tem que fazer isso de forma atrativa, porque se não fizermos isso de uma forma que o jovem consiga ver um atrativo, o salário não é mais o único problema, assim, quando você compõe toda essa questão, desde auxílios e da própria cultura que foi gerada nesses jovens, você ainda tem que gerar um ambiente mostrando para ele um horizonte para que você consiga reter a atenção dessa turma e consiga construir essa equipe para conseguir abrir novas frentes, construir novos projetos. Você ouviu aqui, salário não é problema, vaga tem, o agro emprega e emprega muito, só não emprega mais porque falta mão de obra qualificada e também falta vontade de trabalhar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para os nossos convidados, você manda para a gente, grava com o celular na horizontal, não esqueça de falar seu nome, cidade de onde nos acompanha. E o WhatsApp para você enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Eustáquio, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, viu, Joyce? E é só para lembrar, né? A política assistencialista, quando ela fica por muito tempo na economia, ela prejudica, porque ela desestimula o mercado formal. Vinícius, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi todo meu. Estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Augusto, as portas estão abertas. Muito obrigado. Parabéns, Serviço Oeste, Força do Agro, pelo excelente trabalho. Fiquem com Deus. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos juntos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.